Olá, hoje nós vamos iniciar o módulo da nossa disciplina sobre deficiência intelectual. Nessa primeira projeção, nós temos escrito deficiência intelectual, doutora Edicleia Mascarenhas. Temos abaixo o nome dessa primeira parte da aula, Antropologia Médica, o que a arte e cultura de nossos antepassados revela. Temos ainda a logo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma pira olímpica, e abaixo o logo do Núcleo de Educação Especial e Inclusiva, NEI, do qual nós fazemos parte. Nós temos uma foto para que, representando a antropologia médica, que é a face e o tronco de um ser humano, dissecados, para que faça uma alusão à antropologia médica. E o que seria assim, a antropologia médica? É uma parte da disciplina médica que pesquisa nos artefatos culturais indícios de alguma questão relacionada a um procedimento médico, a uma doença, a uma condição característica. Então, hoje nós vamos falar sobre antropologia médica, o que revela a arte em relação às pessoas com deficiência intelectual. E, nesse sentido, nós vamos entender que a preocupação do ser humano entender a diferença, nesse caso, a diferença em relação às pessoas com deficiência intelectual, ela existe, por exemplo, muito antes de Cristo. Nós temos aí uma foto do lado esquerdo de uma arte olmeca, dos olmecas, em 1500 a.C., que retratam crânios de projeções grandiosas em grandes espaços, onde são retratados crânios próximos às características de pessoas com deficiência intelectual. Sobretudo, nesse sentido, a síndrome de Down. Então, são crânios que lembram a estrutura crânioencefálica de pessoas com síndrome de Down. Então, nesse sentido, nós passamos a compreender que a síndrome de Down é uma síndrome tão antiga quanto nós, né? A nossa odisseia dos seres humanos no planeta. Continuando. Nessa segunda prancha, nós chegamos lá no Renascimento, nós demos um salto e chegamos a um quadro do pintor Andrea Mantegna, é um pintor renascentista que viveu de 1431 a 1506, e de forma curiosa, né, a foto, os quadros que retratam a Virgem e o Menino, eles são muito clássicos, né, em diversas partes, áreas da nossa história e diversos movimentos artísticos. Agora, essa Virgem e o Menino, retratada e estudada na parte antropomórfica da criança, fica bem claro que é uma criança, como vocês podem observar, eu vou fazer a descrição do quadro, é um fundo preto, a representação da Virgem Maria, com um manto preto com detalhes em amarelo. Ela segura o menino, Jesus, sobre o seu colo, com a sua mão esquerda, ela como que sustenta o tronco do menino. E esse menino possui características também muito presentes, né, na síndrome de Down, quais seja a hipotonia, que pode ser percebida pela forma como a mãe sustenta o tronco do menino,
A macroglossia, vocês podem observar que a criança está com a boca entreaberta também, que é característico pessoas com síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, porque devido à hipotonia e à macroglossia, a língua mais grossa, dá a sensação de que essa criança está sempre com a boca aberta. E a fenda palpebral, que é característica, né, os olhos oblíquos, característico também na síndrome de Down. Pesquisando um pouco a vida, né, desse pintor, porque será que Andrea Mantegna retrata a Virgem e o menino como uma criança com síndrome de Down, nós podemos passar para o próximo. E aí nós vamos ver um quadro. O nome desse quadro é o Quarto dos Gonzaga. O Quarto dos Gonzaga é um quadro pintado também por Andrea Mantegna. Essa época era comum os nobres contratarem pintores, né, para que pudessem ser pintadas as cenas do cotidiano. E esse casal, Gonzaga, nós temos uma seta, não é porque esse quadro retrata um casal sentado com alguns serviçais em volta, com roupas características do Renascimento, e tem uma forma de altura de criança, uma pessoa com faces, né, já de adultas. Pesquisando, então, a vida dessa família, os Gonzaga tiveram uma filha com hipotiroidismo, né, que é também um quadro que afeta a glândula tiroide, causa deficiência intelectual, e possivelmente aí o Mantegna, se aproximando dos Gonzaga, os Gonzaga apoiaram essa criança, o primeiro tratamento, talvez, que a gente tenha notícia de uma pessoa com síndrome de Down e de uma relação entre famílias, talvez a primeira associação de famílias na história, em que os Gonzaga apoiam o casal Mantegna para que essa criança pudesse ser atendida. Na biografia de Mantegna consta que essa criança faleceu aos 7 anos de idade, o que para aquele momento era uma sobrevida, uma expectativa de sobrevida grande, porque muitas crianças morriam nos primeiros anos de vida por uma série, né, de infecções, e essas crianças tiveram uma sobrevivência acima do esperado. Então, assim, a gente traz essa questão para entender de que forma as pessoas com deficiência elas eram retratadas em arte. E é interessante que talvez, né, possivelmente, o único quadro que retrata a Virgem, o menino caracterizado como uma criança com síndrome de Down e o próprio filho do pintor. Esse quadro se encontra no Museu do Louvre. Bom, seguindo um pouco mais adiante, quem nunca leu histórias sobre os castelos que eram protegidos por nas torres por figuras. Bom, poderíamos também lembrar por figuras o Corcunda de Notre Dame. Por figuras que representavam seres, né, seres alados, então os gárgulas, né, clássicos nesses medievais, né, nesses castelos medievais. E o gargulismo ele é uma característica presente em algumas condições, como a mucopolissacaridose. Né? A mucopolissacaridose é uma condição com deficiência intelectual que é também conhecida como gargulismo. Então, mais uma vez, né, nós observamos de que forma os seres humanos tentam lidar com a questão das diferenças e num misto entre a retratação na arte e na mitologia, de deixar para nós essas representações e sabermos que também eram síndromes que já existiam naquele momento da
da humanidade. Bom, duendes, né? As histórias dos duendes que tanto ainda temos, né? Então, os elfos, os duendes, são muito característicos nas histórias infantis, e nós temos uma síndrome chamada Síndrome de Williams, que nós vamos estudar mais à frente, que tem exatamente características antropomórficas similares aos elfos, inclusive é conhecida como elfos faces, né? As faces de elfos. E os elfos, eles são retratados, os duendes, com muitas características, tanto físicas, as orelhas, a disposição da arcada dentária, os olhos, a loquacidade, a hiperatividade. E, então, certamente nos mostra também que crianças e pessoas com essa síndrome eram designadas mitologicamente, né, como elfos. Bom, então agora nós vamos iniciar a parte teórica do que se entende sobre o conceito de deficiência intelectual. Tá? Nós vamos trabalhar com os slides que, ao fundo, tem uma imagem do sistema nervoso central, e sobre esse slide, os nossos pontos que estaremos analisando. Então, nós vamos trabalhar com o termo deficiência intelectual, e aí já diferenciando que nós não utilizamos mais o termo deficiente mental para nos retratarmos, por exemplo, a crianças, a alunos com síndrome de Down ou outras condições que tenham a deficiência intelectual. Por quê? A Associação Americana, AAID, é a American Association of Intellectual Disability, né, que é a Associação Americana para a Deficiência Intelectual, agora eles também introduziram mais um D, de desenvolvimento. Ela vai mostrar que, na realidade, o termo deficiente mental, assim como o primeiro termo que era utilizado, retardo mental, ele foi sendo substituído, mental retardation, retardo mental, foi substituído por deficiência mental, porque retardo mental é como se a mente estivesse retardada ou atrasada, e a deficiência mental como se a mente estivesse também deficiente. E intelectual por quê? Porque são funções intelectuais, e por isso aí a imagem do nosso cérebro, funções intelectuais que se encontram alteradas ou defasadas nas pessoas com deficiência intelectual. Por exemplo, em relação à síndrome de Down, nós sabemos que a memória é uma das funções intelectuais bastante afetada. Outras síndromes são outras áreas. Por exemplo, a síndrome de Williams, nós temos áreas cerebrais voltadas para a questão da organização espaço-temporal, a amígdala, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, a nossa legislação brasileira ela foi também substituindo o termo deficiência mental para deficiência intelectual. Bom, Vygotsky ele vai nos pontuar que Vygotsky é um teórico, psicólogo, que já na década de 30 ele vai escrever um livro chamado Defectologia. Ele foi um dos primeiros teóricos a romper com a visão determinista frente à possibilidade de um avanço cognitivo. E ele vai trazer um conceito de processos compensatórios no desenvolvimento de uma criança com deficiência intelectual. Ele vai dizer que sempre que temos uma área lesada, né, começa a existir no próprio organismo processos de compensação para superação daquela área alterada. Então, os processos compensatórios. Hoje, a neurociência, neuroimagem, nos mostram exatamente como o nosso cérebro ele é capaz de, pela solidariedade neuronal, realizar compensações em áreas que foram comprometidas.
E é muito interessante que a gente está falando de um pesquisador do século passado, milênio passado. Estamos falando de uma pesquisa de 1930. E até hoje as pesquisas de Vygotsky são bastante contemporâneas e estão sendo revisitadas hoje pelas modernas técnicas de neuroimagem e neuroanatomia. Um outro ponto que ele também destaca que o iluminismo ele traz a ciência, traz o olhar da ciência para entender esses fenômenos. Quando eu mostrei a parte da antropologia médica, nós tínhamos, ora, as pessoas com deficiência eram vistas como deuses, como protetores, ora vistas como bruxos, ora vistos como pessoas possuídas pelo mal. Essa visão, que era uma visão mitológica, né, uma visão de conteúdos religiosos, ela passa, com o iluminismo, ela passa a ser observada a partir dos métodos, né, dos métodos científicos. E a pedagogia, que também Vygotsky vai nos alertar, ela vai receber da clínica as primeiras informações sobre a natureza da deficiência. Sendo assim, a pedagogia organiza a sua prática a partir desse enfoque. Então, esse aluno compreendido como paciente a ser tratado. O enfoque da racionalidade médica, ele ainda é muito forte nos procedimentos, né, nos procedimentos pedagógicos. Nós precisamos reformular esse olhar, né, de entender o nosso aluno com deficiência intelectual como aluno, como alguém que está sendo tratado ou alguém que tem uma doença, ele tem uma condição. Olha só, né? Vygotsky, 1930, já nos alertando para que a pedagogia abandonasse o olhar clínico e passasse a construir suas ferramentas pedagógicas para o processo educacional desses alunos. E, sendo assim, uma pedagogia vista dessa forma, pautada no modelo médico, vai colocar a existência de duas formas de educação. Uma que é condicionada pelas causas biológicas e outra pelas causas sociais. Então, nesse sentido, supõe que, no caso da existência de problemas biológicos, as crianças passam a desenvolver segundo as leis biológicas. Quer dizer, crianças com deficiência são crianças que precisam ser tratadas. O que a escola pode oferecer para crianças que têm uma deficiência? Mas as leis do desenvolvimento dessas crianças são leis que precisam ser compreendidas na singularidade que essas crianças, esses jovens possuem. Bom, na história da educação de pessoas com deficiência intelectual no nosso país, aí nós temos na prancha a figura de uma professora idosa, ela está com um vestido marrom, com um laço branco, com uma gravata branca, olhando para o lado esquerdo. Essa é Helena Antipov. A chegada da Helena Antipov ao Brasil ela foi fundamental, ela chega na década de 1920. Que interessante, a gente está falando de Vygotsky lá na Rússia, né? E a gente aqui está falando agora da Helena Antipov, 1920. Ela vem para o Brasil e, em Minas Gerais, ela funda o Centro Experimental de Educação e também funda a Sociedade Pestalozzi, e logo a seguir, não mais pela Helena Antipov, mas pelos pais, é fundado as APAES, que são os primeiros movimentos de educação para pessoas com deficiência intelectual no nosso país. Nós vamos estudar depois, nós já estudamos no histórico, né, sobre o Benjamin Constant e o Nines, que foram os primeiros
institutos na época de Dom Pedro II, fundado por Dom Pedro II, na época do Império, mas para as pessoas com deficiência intelectual, nós só vamos ter os primeiros atendimentos e propostas educacionais na década de 1920. Bom, entre 1930 e 40 são criados os primeiros serviços de higiene mental nas prefeituras, e a Gilberta Januzzi, que é uma historiadora sobre deficiência mental e intelectual, ela diz que, mesmo assim, esses serviços não garantiram a entrada das pessoas com deficiência intelectual nas redes públicas, funcionavam como serviços para avaliação e separação das deficientes, tímidos, indisciplinados, preguiçosos, desatentos, retardados, muito mais como um processo de normalização, de identificação daqueles que não poderiam aprender. Na década de 1990, nós vamos ter grandes transformações no plano internacional, que, sobretudo, com o Pacto de Educação para Todos, advindo de uma grande conferência internacional em Jonte, que era o sentido dos países signatários a perceber como, em muitos países, muitas pessoas estavam fora ainda dos processos educacionais ou fora das possibilidades de acesso à alfabetização. Em 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha, a ocorrência de um encontro para enquadrar desenvolvimento de ações educativas para pessoas com necessidades especiais. E essa declaração de Salamanca, ela vai recomendar que as escolas é que têm que se ajustar às crianças, independentemente de suas condições físicas, sociais e linguísticas. Aí, nesse contexto, se inclui as crianças com deficiências, superdotados, mas não só as crianças públicas da educação especial, mas outras crianças também que estavam fora, por conta do preconceito, por conta da diferença, fora do acesso ao direito à educação, como crianças de rua, crianças que trabalham, populações nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas, culturais, crianças de área ou grupos menos favorecidos e marginalizados. Então, nesse contexto, essas crianças são crianças que podem sofrer, são crianças vulneráveis e podem sofrer a dificuldade do acesso à educação. No paradigma da educação inclusiva, a criança tem direito fundamental e deve ter a oportunidade de conseguir manter o seu nível aceitável de aprendizado. E a escola deve se adaptar ao aluno. Cada criança tem características, interesses e necessidades que lhes são próprias. Os sistemas de educação devem ser planejados, os programas educativos implementados, tendo em vista a diversidade dessas características e necessidades. Crianças e jovens com necessidades educativas devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se deve adequar através de uma pedagogia centrada na criança. E aí vão surgindo novos paradigmas em relação, então, à Associação Americana de 92, que ainda relevava a AMR, ainda trabalhava com o que eu falei, o conceito de retardo mental. Ela vai propor um modelo, que é um modelo baseado na funcionalidade e no suporte. O QI, vocês podem ver, tem um triângulo verde desenhado ao centro, do lado, no vértice do lado esquerdo, QI, quer dizer, o quociente intelectual, que é a medida que se avalia a deficiência intelectual, mas, para além do QI, nós vamos ter capacidades adaptativas, de um lado, o ambiente, do outro lado, e abaixo, funcionalidade e suporte. Porque esse modelo vai dizer que quanto mais suporte eu posso oferecer a uma pessoa com deficiência intelectual, melhor será a funcionalidade dela nas áreas adaptativas. E aí é o triângulo mostrando agora quais são as capacidades adaptativas: a comunicação, cuidados pessoais, a vida doméstica, a independência,
as funcionalidades acadêmicas, o uso comunitário, habilidades sociais, segurança, saúde, trabalho, lazer. Todas essas áreas são fundamentais para o pleno desenvolvimento do nosso aluno com deficiência intelectual. Do lado direito do triângulo, quais são esses ambientes? A comunidade, a casa, a escola, a igreja, clube. Veja só a importância, né, dessa escola estar articulada com todo o ambiente que esse aluno com deficiência intelectual frequenta, para que ela possa reconhecer as capacidades adaptativas e organizar os seus planos educacionais. Então, no sistema clássico de avaliação da deficiência intelectual, nós separávamos, né? Leve, moderado, severo, profundo, tudo baseado no QI. O leve era o QI entre 55 a 70, moderado 50 a 55, severo 35 a 40, mental profundo abaixo de 20. Então, essas pessoas, elas eram encaminhadas ou não para os processos educacionais a partir de uma avaliação do quociente intelectual. Então, esse sistema clássico ele foi abandonado e hoje nós trabalhamos com um sistema de suporte. E o que, então, como é que a gente define a deficiência intelectual? São limitações significativas no funcionamento intelectual, que é o quociente intelectual, que é caracterizado por um funcionamento abaixo da média, concomitante a limitações nas áreas das capacidades adaptativas, né? Comunicação, cuidados pessoais, vida doméstica, habilidades sociais, usos comunitários, independência, saúde e segurança, funcionalidades acadêmicas, lazer e trabalho. O retardo mental manifesta-se antes dos 18 anos. Vou falar um pouquinho mais à frente melhor sobre esse conceito. Então, o sistema de 92, novamente, ele vai desviar o eixo do nível de deficiência para a estimativa do suporte. Quer dizer, cabe a nós, professores, profissionais, né, da educação lidando diretamente com essa criança, esse jovem, identificar os suportes necessários para a boa funcionalidade desse nosso aluno. Pensando sempre nesse triângulo que eu mostrei, das capacidades, o ambiente e a funcionalidade. Então, a primeira etapa, né, quando se trata da questão do diagnóstico, é sim observar, eu preciso saber se essa pessoa, né, tem uma deficiência intelectual. Quando tem uma síndrome que já se sabe característica, como a síndrome de Down-Williams, a gente já sabe que essa pessoa tem uma deficiência intelectual. Mas muitas deficiências não são de base genética. Então, a partir daí, dessa identificação, se começa o trabalho de identificação das capacidades adaptativas. E se a idade, né, do que surgiram esses sintomas, essa característica, tenha sido abaixo dos 18 anos. A avaliação, ela sempre deve levar em conta as diversidades culturais e linguísticas, as diferenças de comunicação, os fatores comportamentais, porque as limitações nas capacidades adaptativas ocorrem no contexto de ambientes comunitários, típicos dos pares da mesma faixa etária. As limitações coexistem com capacidades e os suportes podem melhorar o padrão de vida. Por exemplo, vamos imaginar um jovem com síndrome de Down, que mora numa área rural, numa área pesqueira, numa área urbana. As expectativas culturais daquela comunidade, elas são diferenciadas, bem como os usos da comunidade, o lazer da comunidade. Então, tudo isso influencia, né? Nós não podemos imaginar que a pessoa com uma deficiência intelectual ela esteja fora de um contexto. Por isso é importante que eu conheça o contexto local, né? O contexto local, cultural, cotidiano, para que, a partir daí, eu possa identificar se ele tem ou não e onde tem uma defasagem. Então, planejar e intervir são pontos máximos desse diagnóstico, né? Para que sejam definidos quais serviços vão ser essenciais.
para essa produtividade, para a integração comunitária, porque o foco do diagnóstico vai para além do rótulo do indivíduo. Então, esse paradigma utiliza 3 elementos fundamentais: a pessoa, quer dizer, a própria pessoa, o próprio aluno, os seus ambientes e de que forma a gente oferece o sistema de apoio para eles. Então, o funcionamento do nosso aluno passa a ser visto como um prisma dos apoios existentes. Os apoios são papéis mediadores no funcionamento do sujeito. E o funcionamento também interfere na forma, né, de organização desse sistema. Ou seja, os apoios devem ser oferecidos, reavaliados ao longo do processo de envolvimento da pessoa. Vou dar um exemplo, né, clássico. Dentro da escola, quais podem ser os apoios? A gente pensa imediatamente, né, que hoje está em voga se falar muito mediador, a gente pensa, né, no mediador, no profissional de apoio, a inclusão, mas existem outros apoios dentro né, de uma escola. Será que esse meu aluno vai precisar de um apoio no momento da merenda? Será que esse meu aluno vai precisar de um apoio na entrada? Será que esse aluno vai precisar de algum apoio? Tem algo novo na comunidade, por exemplo, uma associação que está oferecendo aula de capoeira, de judô? Será que é importante? E é importante, como é que eu vou poder incluir também nesse apoio comunitário que tem surgido? Então, é tentar identificar todas as possibilidades, né, que esse aluno tenha. Na aula de informática, na biblioteca, olha quanta riqueza tem uma escola. Então, os colegas, enquanto apoio, só que esses apoios eles precisam ser estruturados num plano. Eles não podem ser casuais. Por isso, a gente precisa entender esse aluno e ver os apoios que eles vão precisar. Então, é como se fosse um prisma, não é? Como se você bate ali, aquela seta bate no espelho, reflete. Então, é uma foto onde você tem no meio como se fosse um espelho chamado apoio, e ele refletindo, de um lado, as habilidades intelectuais, o comportamento, a participação, a saúde, o contexto, e do outro lado, o funcionamento individual. Como se tudo se transpassasse, né, por esse espelho e fossem refletindo e eles tivessem uma relação bem forte. E os círculos, não é? São vários círculos mostrando como é que uma visão ecológica ela vai trabalhar. Então, a pessoa está dentro do primeiro ciclo. Do segundo círculo, família e amigos. No outro círculo, apoios informais. No outro círculo, os serviços médicos, genéticos. No outro círculo, serviços especializados. São diversos ambientes nos quais essa criança, esse meu aluno, ele transita. Então, esses apoios estão em outras pessoas, nos familiares, nos profissionais, nas amizades, no próprio indivíduo, na tecnologia, nos sistemas de saúde, na educação, na assistência social e outros. Muitas vezes nós temos que planejar na sala de aula as amizades, porque alunos com deficiência intelectual podem ter dificuldade, né, de estabelecer uma amizade, devido, muitas vezes, ao estereótipo em relação a esse aluno. Então, nós precisamos, enquanto professores, termos arranjos educacionais na sala de aula, onde a gente estimule as amizades, a participação, para que a gente não deixe lá aquele aluno, senão ele vai ter só a relação com o mediador, e não é isso que a gente quer. A gente quer que essa relação ocorra entre os pares, entre as amizades escolares, para que, a partir dessas trocas significativas, todos possam crescer no contexto da inclusão. Então, uma grande importância da abordagem de 2002 é que fatores educacionais passam a ser identificados como predisponentes à deficiência. Olha que interessante. Nós vimos na definição da LBI que a gente tem um impedimento físico, né? Um impedimento intelectual. E as barreiras
elas podem predispor à deficiência. Então, se eu tenho uma escola que eu não tenha um arranjo efetivo desses procedimentos, essa escola vai estar predispondo à deficiência. Eu vou estar, essa escola, predispondo a não desenvolver, não ter um desenvolvimento mental e intelectual das capacidades adaptativas máximas desse aluno. Isso eu estou falando não é só para o aluno com deficiência intelectual, não. A gente pode pensar em relação a todos os alunos. Então, o conceito de necessidades ele não é novo, mas o que muda nesse enfoque é a crença de que, se aplicarmos cuidadosamente os suportes apropriados, nós vamos poder aumentar as capacidades funcionais dos indivíduos com deficiência intelectual. Um outro fator também é a questão de se entender que os apoios educacionais, né, vão promover o desenvolvimento mental e as capacidades adaptativas, que é o que eu já dei o exemplo, os diversos arranjos que nós podemos identificar dentro do contexto da escola. Nas causas, né, e aí voltando lá àquela definição abaixo dos 18 anos, às vezes nós pensamos que a deficiência intelectual está só voltada para as causas genéticas. Essas são as causas pré-natais, que são as causas genéticas, que são aquelas que já vêm determinadas, né, no momento onde essa criança receba a carga genética do pai, mãe, e aí traga, né, alguma alteração genética, ou mesmo no momento inicial da embriogênese. São as causas genéticas. Pré-natais ainda, as congênitas, que são as doenças maternas, não é? É aquela gestante que é diabética, aquela gestante que tem toxoplasmose, tem sífilis, ou adquire o vírus da Zika e passa pela placenta. Então, esses agentes, esses vírus podem gerar alterações no desenvolvimento cerebral da criança, como nós vimos nos casos recentes dentro da Zika. A exposição também da gestante a agentes tóxicos, né? Hoje nós sabemos a questão do mercúrio, por exemplo, em muitas comunidades, né, que lidam, né, com o mercúrio e que estão acima, né, do que é possível da toxicidade. As causas perinatais são causas no parto, falta de oxigênio no momento do parto, e as pós-natais, por infecções, acidentes e violência. E aí que vai até os 18 anos. Então, se eu tenho um aluno de 13 anos, ele teve meningite, ficou com uma lesão cerebral, ele pode, né, ter, após, né, o seu restabelecimento, adquirido a deficiência intelectual e precisar dos apoios da educação especial. Ou um aluno que sofre um traumatismo crânioencefálico, num acidente de moto, um acidente de violência urbana, enfim, pode também, né? Então, isso é muito interessante, eu gosto de mostrar aos futuros professores, para a gente poder pensar na questão da prevenção, sobretudo nós que trabalhamos com jovens, não? Bom, então, dentro desse, voltando ao modelo, o que é interessante para nós é descrever sempre os pontos fortes e fracos. Quer dizer, um aluno ele não tem só o ponto fraco, ele tem pontos fortes. Vem perguntar o que esse meu aluno tem de bom, quais as habilidades que ele tem, como é que é a saúde desse meu aluno. Ele faz algum acompanhamento, toma algum medicamento, né? Às vezes, alguns alunos, na parte da manhã, chegam sonolentos, porque às vezes estão ainda sob efeitos de medicamentos que precisa utilizar. Então, tudo isso é importante nós sabermos. Descrever, entender o ambiente rotineiro do nosso aluno. E qual o ambiente ótimo para facilitar a continuidade do seu desenvolvimento. Então, definir esses perfis, as intensidades de suporte são fundamentais, né? As capacidades adaptativas, as considerações psicológicas, emocionais, as físicas, etiológicas, são fundamentais para nós podermos compreender o nosso aluno.
voltando à questão dos recursos de suporte, eles estão no indivíduo, eles estão em outra pessoa, na tecnologia. Alguns alunos podem se beneficiar, por exemplo, de utilizar calculadoras do que organizar contas no papel, porque possuem dificuldades na orientação espaço-temporal. Nós vamos ver nos próximos módulos, na organização dos próprios sistemas de suporte. Bom, e esses suportes eles podem ser no ensino, nas amizades, na forma dele poder organizar o planejamento financeiro quando já estiver na adolescência, na assistência ao trabalho, né? E aí a gente vai falar da interface da passagem do momento dos nossos alunos para o trabalho, na assistência domiciliar, no uso e acesso à comunidade, na própria assistência à saúde. Bom, e aí um pouquinho das áreas das capacidades adaptativas, não é a comunicação. O que é a comunicação? É a habilidade para compreender e expressar informações através de comportamentos simbólicos. Os cuidados pessoais são as habilidades para se alimentar, vestir, pentear-se, cuidar da própria higiene, usar o banheiro, a atividade da vida doméstica, o funcionamento do dia a dia no lar. As habilidades sociais em respeito aos comportamentos sociais apropriados e inapropriados, que muitas vezes nossos alunos precisam aprender o que é apropriado ou não, né? Em termos dos comportamentos, o uso comunitário, né? Como é que ele usa a comunidade de recursos que tem, em termos da sua independência. Né? E aí vem a independência, que é a possibilidade de fazer escolhas. Abrange a capacidade para aprender e seguir um programa, iniciar atividades consistentes e apropriadas aos interesses pessoais. A saúde e segurança refere-se à manutenção do bem-estar e às funcionalidades acadêmicas. Eu costumo dizer que a escola só fixa na funcionalidade acadêmica. Olha quanta coisa, né? Quantos comportamentos são importantes para nós trabalharmos com os nossos alunos com deficiência intelectual. A funcionalidade acadêmica é justamente o que a gente vai trabalhar mais, mas ela precisa das outras capacidades, né? As acadêmicas, elas são as habilidades cognitivas e as relacionadas à aprendizado escolar. O lazer, né, que envolve os diversos interesses de atividades recreativas e também as preferências e escolhas, e o trabalho, que necessariamente não é o trabalho enquanto profissão, mas o trabalho é eu me engajar no trabalho. Muitas vezes um aluno com deficiência intelectual tem dificuldade para se engajar numa atividade que a gente passa para ele, porque ele nem entende qual é a atividade, né? Devido, por exemplo, à dificuldade na integração das percepções e sensoriais. Você entra e você fala, abre o livro de matemática na página 3, exercício 5. Então, ele já se perdeu. Às vezes, ele ainda está lá terminando de guardar os materiais do professor de geografia e entra de matemática. Então, ele já perdeu a capacidade de trabalho, já na própria dificuldade da comunicação, de entender o que se espera dele. Eu gosto de parar nisso, porque como a escola já trabalha muito igual a Alice no País das Maravilhas, é um coelho mostrando tempo, não é à toa que as nossas aulas são divididas em tempo, mas a gente precisa parar um pouco para essas reflexões, que são importantíssimas. Né? E a importância, então, de que esse currículo ele seja funcional. A Mary Falver foi uma pesquisadora que traz a definição de que currículo funcional é aquele que facilita o desenvolvimento de habilidades essenciais à participação em uma grande variedade de ambientes integrados. Currículo funcional é aquele que vai ter funcionalidade. Esse termo ele é mais usado por deficiente intelectual, mas eu costumo dizer, aquilo que a gente aprende, né, no currículo e não tem uma funcionalidade, ou a gente não percebe uma funcionalidade na nossa vida, nós tendemos a esquecer. Eu pergunto a vocês, né, quantos de vocês aprenderam determinadas questões, né, determinados conceitos que hoje vocês não utilizam, né, não utilizam mais? Certamente porque não aprenderam de uma forma funcional. Não é que os aprendizados não sejam importantes, mas a nossa escola ainda separa
cada um, né, cada conhecimento numa caixinha. E isso nos dá a sensação de não ter funcionalidade. Então, para o deficiente intelectual, é importantíssimo, por exemplo, uma pedagogia de projetos, uma pedagogia onde os professores possam estar trabalhando de uma forma mais integrada, porque ele vai ter mais condição de perceber a funcionalidade daqueles conteúdos. E as redes de apoio, né, que elas são fundamentais em toda a passagem da vida educacional desse aluno. Na interação entre os professores da classe comum e do professor do atendimento educacional especializado, de vocês que serão docentes da classe comum, com os professores de sala de recursos, professores itinerantes, professores de classe hospitalar, os professores do atendimento pedagógico domiciliar, então, os professores especialistas na educação especial. Na manutenção dos suportes da educação especial. Nós temos que manter nessas redes de apoio os suportes necessários aos nossos alunos. Não é? Pela Lei Brasileira de Inclusão, o profissional de apoio pedagógico, o professor de sala de recursos, enfim, os profissionais de orientação, mobilidade, enfim, esses profissionais que estão previstos na LDB 9394, 96, na meta 4 do Plano Nacional de Educação e na Lei Brasileira de Inclusão. É um direito, os nossos alunos têm direito a esses apoios. E, por hoje, nós encerramos a primeira parte do módulo da deficiência intelectual. Vamos continuar na nossa próxima aula. Nós vamos continuar